Eu gostaria de deixar registrado as impressões desses 4 meses e meio sendo mãe do Gael. E seria bacana ter feito de mês em mês, mas foi uma ideia que me ocorreu agora e eu acho que ainda temos tempo para fazer isso, porque são impressões muito gostosas de deixarem registradas. Bom, logo no início, assim que o Gael nasceu, eu entendi que a maternidade era como atravessar um portal. Que uma parte de mim significativa ia ficar para trás, para que outra parte pudesse aparecer, né? E daí eu faço uma analogia com o cavalo de fogo e a Sara, que atravessavam um portal e nesse outro mundo completamente diferente da sua realidade, a Sara era uma rainha, uma princesa e tinha um reino encantado e tinha uma vida que era mágica para ela. E eu faço essa analogia, né, de que eu vivia numa realidade antes de ser mãe e a partir do momento que acontece a maternidade, esse portal a gente atravessa e se torna outra pessoa. E vai descobrindo que outra pessoa é essa, né? Que fraquezas existem e que potenciais também. Bom, os potenciais eu tenho descoberto todos os dias. Cada dia encontro um recurso novo em mim para estar presente no momento, para lidar com os desafios que aparecem, que, claro, são 4 meses e meio, existem muitos que virão, mas os que já apareceram eu sinto que o estado de presença me traz calma e me dá a possibilidade de lidar com a situação da melhor forma possível, às vezes até de um jeito melhor do que eu imaginava. Enfim, esses recursos têm sido descobertos e eu sei que virão cada vez mais, mas também existe uma parte um tanto quanto obscura desse portal, como se fosse né, uma sala que se abre, onde você tem acesso a tudo aquilo que estava lá guardado, tudo aquilo que estava escondido, reprimido em algum momento da história que você foi deixando para trás. Porque eu acredito, eu defendo que o ser humano em essência ele é puro, ele é alegre, ele é festivo, solar e pronto para viver e fazer o seu melhor nesse mundo, mas há algumas questões do processo educativo e do convívio social vão fazendo com que a gente vá guardando algumas características que antes eram essenciais e acabam ficando escondidas. Enfim, durante o processo de socialização e educação, eu percebi que algumas coisas eu fui deixando para trás, principalmente a espontaneidade e a comunicação e a autoconfiança, principalmente isso. No lugar delas, eu desenvolvi uma certa timidez, né, e me refugiei nas sombras da timidez e da insegurança. O que acaba sendo uma arrogância também, né? É um excesso de importância que a gente se dá e quando a gente descobre, lá no fundo a gente não precisa ter medo de nada e não precisa se identificar com nada, né? Nem com o elogio e nem com a crítica. A gente precisa realmente ter confiança naquilo que a gente é. Então você acessa essas sombras, né? E precisa se defrontar com elas, precisa olhá-las e perguntar: e aí, o que você tem para mim? O que tem? Qual é a tua luz, né, querida sombra? Porque é justamente nessa sombra que a gente vai encontrar a luz, né? Um não existe sem o outro. O mundo da dualidade, dos contrastes, um não existe sem o outro. Então, uma das coisas bem importantes foi isso, logo no início, essa travessia de portal e esse acesso às sombras que estavam escondidas. Então, uma excelente oportunidade, é uma oportunidade de diamante
para exercitar a autocura e para exercitar o autoconhecimento também. E curar a sua criança interior, enfim, eu defendo a maternidade de forma leve e vivida de forma consciente, como altamente, com alto potencial curativo. E se bem direcionada, e se a gente, né, mulher e a família, estiver preparada para lidar com tudo isso que vem, tudo isso que pode acontecer, né? Muitos problemas podem ser evitados, como depressão pós-parto, como rejeição, como esgotamento mental, né? Eu sou uma pessoa que eu reconheço os meus privilégios, sendo o maior deles ter o pai da criança muito presente, participativo e companheiro, o que faz com que eu não tenha problemas com a carga mental, né? Que é o que aflige muitas mulheres por conta também do machismo, do patriarcado, da função social feminina, da função social da mãe, que como se fosse somente ela responsável pelo cuidado da sua cria, né? Então eu reconheço o meu lugar de privilégio porque não tenho esse problema, por ter um pai, né? Um pai do meu filho muito atuante e que divide tudo comigo, né? Então é isso, eu defendo. Olha para onde eu fui, né? Eu estou registrando os 4 meses e meio do Gael e acabei viajando um pouco para aquilo que eu espero, né? Para aquilo que eu acredito que a maternidade pode oferecer. Bom, então esse foi, né, a introdução. Nos primeiros 15 dias, mais ou menos, eu comecei a sentir a importância de uma distância, de uma certa distância saudável, para sentir uma micro saudadezinha do meu filho, porque como os primeiros dias são muito intensos, você acabou de atravessar esse portal e ainda não sabe muito bem o que vem pela frente e ainda está de um certo luto por quem você já não é mais, e isso é importante sentir, é importante se despedir dessa mulher que ainda não era mãe, né? Dizer tchau para ela, agradecer por ela ter te trazido até aqui. Então, nos primeiros dias é isso, é muito intenso, e então você acaba precisando também de um respiro, né? E como minha mãe estava aqui me ajudando, em alguns momentos ela ficava integral com o bebê ali por meia hora, 1 hora, e eu podia ir dar uma volta de bike, ou então podia dar um mergulho na praia, e quando eu voltava renovada. E daí isso eu entendi, depois com o meu marido também, podendo dividir isso comigo. Cada vez que eu me afastava um pouquinho, isso antes do isolamento social, da quarentena, quando eu voltava assim, morrendo de amores, né? Sendo que se eu ficasse direto, e isso acontece, aí eu ficava esgotada, às vezes cansada do choro, né? Estressada pelas noites sem dormir. Então, a importância dessa saudadinha, né, mínima, um dia sim, um dia não, ou todos os dias, ela é fundamental, porque faz com que você tenha um vínculo saudável, né? Porque pensando bem, né, pessoal, a história de criar um filho não é brincadeira. E infelizmente isso foi delegado como função primordial e principal das mães, da mãe no caso, se fosse das mães nas comunidades, nas tribos, onde umas ajudam as outras, né? Tudo bem, mas na sociedade que a gente vive, cada uma na sua casa, cada uma na sua vida, na sua independência, nem sempre é possível contar com ajuda. E por isso vem esse conceito tão bonito, tão importante da rede de apoio,
né? Porque tem um provérbio africano que diz que é necessário uma vila inteira para educar uma criança, né? Então, é muito difícil quando a mãe é solo, por exemplo. Esse vínculo leve, né, e gostoso, ele pode ficar comprometido devido a não ter essa distância saudável, a não ter esses espaçamentos, né, onde a mãe possa ter um respiro e voltar apaixonada mais ainda pelo seu filho, né? Eu fiz uma colinha aqui, a próxima, vamos ver, sobre a solidão, o que eu aprendi também logo no primeiro mês, a solidão da maternidade, da amamentação, porque, querendo ou não, é com você, é com a mulher. Quando o bebê nasce e a gente opta pela amamentação exclusiva, até os 6 meses pelo menos, porque é bacana para as defesas e para o vínculo também. Então existe isso que se requer de nós, essa disponibilidade de acordar de madrugada e estar o dia inteiro à disposição, né, dessa criança. Então isso gera uma certa solidão e também se conecta com aquela saudade daquela menina, aquela mulher sem filhos que ficou lá do outro lado do portal. Porque era uma mulher que podia dormir o tanto que quisesse, que podia ir e vir a hora que quisesse, que não tinha outras programações e outras responsabilidades, né, que não fosse só com ela. Então, é natural e até saudável que ela seja relembrada e que ela seja honrada, mas ela não existe mais. Agora é outro mundo, é outro universo, é uma nova vida, é uma nova responsabilidade e é uma outra grandeza. Outro aprendizado que eu tive e que eu acho bonito é sobre o tornar-se fonte. Do conceito da constelação familiar, que fala que somos todas peças de uma mesma engrenagem e que para funcionar precisa estar conectada e são conectados os sistemas familiares. Então, quando uma mulher se torna mãe, ela passa a funcionar de uma outra parte dessa estrutura da engrenagem. Ela não apenas recebe, como ela também agora vai poder passar adiante, né? Como se fossem essas luzinhas, né? Assim, onde a corrente vai passando e vai acendendo todas. Então, tornar-se fonte é passar essa luzinha adiante e é ver também as coisas sobre outro ponto de vista, né? Quando você decide seguir a sua vida, quando você decide seguir em frente, essa luzinha ela vai com você, tendo filhos ou não, né? É aquele movimento que você tem de ir para a vida, de contribuir com a vida, porque nem todas as pessoas têm filhos, né? Mas elas podem contribuir de várias formas. Mas ter filhos é isso, é essa garantia de que essa luzinha está passando adiante. Então, é uma postura que, mais uma vez, a história do portal, a filha ficou, agora essa mulher se torna mãe. Então, ela passa a ver também o mundo de outro prisma, de outra realidade. E isso ao mesmo tempo que é um peso para a alma, é uma leveza também, porque é como se colocasse as coisas no lugar, principalmente para mim. Que para mim, quando eu entendi que esse realmente era o meu sonho, eu decidi que eu não ia desistir e que seria possível e era tudo que eu queria no meu coração e que eu ia direcionar tudo para acontecer. Então, mais esse aprendizado sobre tornar-se fonte, sobre saber o seu lugar, sobre saber que vai fazer o seu melhor, mas saber também que pode cometer alguns enganos e tá tudo bem se acontecer, desde que o coração tenha essa intenção de acertar e
E não tem como errar, eu acho, se a conexão ela for realmente bem trabalhada desde o início. E eu vou para esse último aprendizado desses 4 meses e meio, os mais importantes, é claro. Se fosse falar de detalhes, teria muita coisa para dizer sobre o olhar infantil, apaixonado pelo novo, sobre as risadinhas, sobre cada dia ter uma força diferente que ele vai conquistando, sobre as coisas que a gente já vê que ele tem a preferência. Então seriam inúmeros, né? Mas esse último, eu esqueci agora, esse último aprendizado, lembrei, é sobre a conexão, né? O quanto eu desejei a conexão, o quanto eu, desde que ele nasceu, eu me lembro de ter olhado para ele e a única coisa que eu desejei foi que a gente possa se entender, né? Que eu possa equalizar na frequência dele, sintonizar com o que ele precisa, porque ele acabou de chegar e ele tá chorando agora e eu vou ter que ir lá atender. E isso me deixa muito feliz de ver que está acontecendo esse direcionamento que eu fiz, que eu quero que a gente seja conectado, quero que a gente seja ligado um ao outro e que a gente possa se entender. Bom, é isso. Eu vou mostrar ele. E tá se mexendo aqui, tá no outro quarto. E eu vou lá agora. Até que parou. Mas eu vou ficar por aqui, feliz da vida de poder deixar isso registrado. Aqui é o bercinho dele, ele com 4 meses e meio ainda não dorme aqui, porque é algo que ainda tá bom lá, ele ainda acorda de madrugada, e é importante que esteja pertinho da gente, né? Então, talvez um aprendizado extra que eu possa colocar aqui é isso, principalmente por ser psicóloga de famílias e orientar isso durante muito tempo. Agora que eu tô sentindo na pele, que eu tô fazendo, um grande aprendizado é esse, é saber que dar valor à intuição, é saber que cada família é única, que cada criança é única e que cada um tem um jeito. Antigamente eu era batia muito na regra, nos limites, tem que ser, é certo, autoridade consciente, não autoritarismo, mas hoje em dia, e um pouco antes de eu ser mãe ainda, eu vinha questionando esse modelo e pensando muito mais num modelo de relacionamento Avatar, daquele filme Avatar, onde as pessoas se conectem de verdade e que possam dizer umas às outras: eu vejo você. Tô indo. Obrigada.